Análise sobre a tentativa de golpe e as declarações de Bolsonaro. Recentemente, a Polícia Federal, PF, fez uma apreensão significativa, encontrando um pendrive ligado a um kit do Exército que continha documentos, detalhando a chamada Operação Luneta, uma tentativa de golpe. Esses documentos expuseram um planejamento estratégico que envolvia ações políticas, militares e econômicas, com o objetivo de convocar novas eleições e prender aqueles acusados de irregularidades no processo eleitoral. No desenrolar da investigação, a PF revisou sua análise sobre o general Freire Gomes, comandante do Exército, que passou de um suspeito de omissão a um ator que resistiu ao golpe. Essa mudança de percepção é crucial, pois indica que a resistência do Exército pode ter sido um fator determinante para que Bolsonaro não prosseguisse com seus planos. Em meio a esse cenário, Bolsonaro decidiu se manifestar em uma entrevista à revista Oeste, onde fez declarações que demandam atenção. Ele voltou a defender a criação de uma lista de anistia para aqueles envolvidos na tentativa de golpe, sugerindo que a pacificação do Brasil depende de um apoio do presidente Lula e do ministro do STF, Alexandre de Moraes, em relação a essa proposta. Bolsonaro afirmou que, se houvesse uma palavra de apoio de Lula ou Moraes, a situação estaria resolvida, o que revela sua estratégia de transferir a responsabilidade pela pacificação a outros. Essa retórica não apenas reflete sua busca por absolvição, mas também um apelo desesperado por reconciliação, num momento em que suas chances políticas parecem estar em declínio. A insistência de Bolsonaro em afirmar que não houve uma trama golpista complica ainda mais seu discurso. Ele parece acreditar que uma boa defesa legal pode salvá-lo. No entanto, a realidade é que as evidências coletadas pela PF indicam uma tentativa concreta de golpe. Essa contradição em sua narrativa revela um desespero que pode se intensificar à medida que a investigação avança e novas informações vêm à tona. Além disso, a ideia de que a pacificação do país depende da anistia a ele e a seus aliados é vista por muitos como uma ameaça, uma vez que aqueles que tramaram contra a democracia não podem simplesmente ser perdoados sem consequências. A reação do STF a esse apelo de Bolsonaro é um ponto de interesse crucial. Ministros do Supremo, incluindo Luiz Roberto Barroso, já se manifestaram sobre a gravidade das ações que ocorreram no Brasil, tornando claro que a anistia não será considerada para aqueles que tentaram subverter a ordem democrática. A proposta de Bolsonaro, portanto, não apenas enfrenta resistência nas esferas judiciais, mas também no Congresso, onde a discussão sobre anistia está em andamento. É importante destacar que a anistia não deve ser confundida com impunidade. Muitos acreditam que aqueles que participaram da tentativa de golpe devem ser responsabilizados e enfrentarem um processo legal. A situação atual no Brasil é complexa e marcada por uma tensão crescente entre a política e a justiça. As ações e declarações de Bolsonaro não são apenas uma luta pela sobrevivência política, mas também uma tentativa de influenciar a narrativa em torno de sua figura. O que está em jogo não é apenas sua liberdade, mas a própria essência da democracia no país. A insistência em apelar para a anistia, enquanto mantém a narrativa de inocência, pode ser interpretada como um movimento estratégico para se manter relevante em um cenário político cada vez mais hostil. Em conclusão, as recentes declarações de Bolsonaro, além de revelarem seu desespero, sublinham a gravidade da situação política no Brasil. O apelo à anistia não pode ser visto como um simples pedido por paz, mas sim como uma tentativa de manipulação da narrativa que envolve sua figura e suas ações. A resposta do STF e do Congresso a esses apelos será fundamental para determinar não apenas o futuro político de Bolsonaro, mas também a integridade das instituições democráticas no país. A sociedade brasileira deve estar atenta e exigir responsabilidade daqueles que ameaçam a democracia, pois a pacificação duradoura não pode ser construída sobre a impunidade. As chances reais de aprovação de um projeto de anistia no Congresso. A discussão em torno da aprovação de um projeto de anistia no Congresso Nacional do Brasil está carregada de complexidade e tensões políticas. O contexto atual, marcado por uma série de investigações e desdobramentos relacionados a tentativas de golpe, torna essa questão ainda mais delicada. Para entender as chances reais de aprovação de tal projeto, é necessário analisar vários fatores que influenciam o cenário político e legislativo. Primeiramente,
é crucial considerar o ambiente político em que o Congresso está inserido. A polarização política no Brasil tem se intensificado nos últimos anos, especialmente após as eleições de 2022 e os eventos que se seguiram. A maioria dos partidos e dos parlamentares está atenta às reações de suas bases eleitorais, que muitas vezes se opõem a qualquer forma de anistia, para aqueles que tentaram subverter a democracia. Essa resistência popular é um fator significativo que pode influenciar a decisão dos legisladores. Além disso, a posição das principais lideranças políticas e dos partidos em relação à anistia é um elemento determinante. A atual administração, sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e figuras proeminentes do judiciário, como o ministro Alexandre de Moraes, já se manifestaram publicamente contra a ideia de conceder anistia a indivíduos que participaram de tentativas de golpe. Essa postura firme cria um obstáculo considerável para a aprovação do projeto, já que o apoio governamental é essencial para a tramitação de qualquer proposta no Congresso. Outro aspecto a ser considerado é a posição do Judiciário. Em relação à anistia, o Supremo Tribunal Federal, STF, tem sido um guardião da Constituição e dos direitos democráticos, e muitos de seus ministros se mostram abertamente contrários à ideia de anistia, considerando-a inconstitucional em casos que envolvem crimes contra a democracia. Essa resistência judicial não apenas pressiona os legisladores, mas também pode impactar o clima político geral, gerando desconfiança entre os parlamentares sobre a viabilidade de um projeto de anistia. A opinião pública desempenha um papel fundamental na dinâmica política e na aprovação de projetos no Congresso. Recentes pesquisas de opinião indicam que uma parte significativa da população é contra a anistia para aqueles que participaram de ações que ameaçaram a ordem democrática. Os legisladores estão cientes de que apoiar um projeto de anistia pode resultar em uma repercussão negativa, tanto nas redes sociais quanto nas urnas nas próximas eleições. Além disso, a mobilização da sociedade civil e de organizações de direitos humanos tem sido intensa, exigindo responsabilização e justiça para os envolvidos em tentativas de golpe. Essa pressão popular pode ser um fator decisivo que limita as chances de aprovação de um projeto de anistia. Diante de todos esses fatores, as chances reais de aprovação de um projeto de anistia no Congresso Nacional do Brasil parecem limitadas no momento. A polarização política, a resistência do judiciário, a opinião pública contrária e a falta de apoio governamental criam um ambiente hostil para a tramitação de tal proposta. É importante que a sociedade continue atenta ao desenvolvimento dessa questão, pois a anistia, especialmente em casos que envolvem ameaças à democracia, não deve ser vista como uma solução, mas sim como uma tentativa de evitar a responsabilização e a justiça. Portanto, o futuro da proposta de anistia continuará a ser um tema central e controverso na política brasileira. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. A viabilidade de um projeto de anistia mais específico no Congresso. A proposta de um projeto de anistia mais específico certamente traria um novo elemento à discussão política no Brasil. Em um cenário onde as tentativas de golpe e as ações antidemocráticas estão no centro das atenções, a formulação de um projeto que delimite claramente quem seria beneficiado pela anistia poderia influenciar suas chances de aprovação. Para analisar essa possibilidade, é necessário considerar várias nuances que envolvem o contexto político, social e legal. Um dos principais fatores que poderia aumentar a viabilidade de um projeto de anistia seria a definição clara e restrita dos beneficiários. Por exemplo, se um projeto fosse formulado para anistiar apenas aqueles que não estavam diretamente envolvidos em atos de violência ou que não tivessem cometido crimes contra a democracia, isso poderia aliviar a oposição que atualmente se posiciona contra qualquer forma de anistia. Uma abordagem mais específica, que excluísse indivíduos com histórico de violência ou que ameaçaram a ordem pública, poderia ser vista como uma forma de promover a reconciliação sem abrir mão da responsabilidade. Além da definição dos beneficiários, a capacidade de negociação política e a construção de consenso seriam cruciais para a aprovação de um projeto mais específico.
O Congresso Nacional é um ambiente onde alianças e articulações políticas desempenham um papel essencial. Se um projeto de anistia mais restrito fosse apresentado, seria necessário que líderes políticos conseguissem dialogar e buscar apoio entre diferentes partidos, especialmente aqueles que historicamente se opõem a qualquer forma de anistia. A construção de um discurso que enfatizasse a pacificação social e a superação de traumas históricos poderia ser um caminho para atrair votos favoráveis. A resposta da opinião pública a um projeto de anistia mais específico também seria um fator determinante. Se a proposta fosse percebida como uma forma legítima de promover a paz e a reconciliação, sem comprometer os princípios democráticos, poderia encontrar alguma aceitação. A mobilização de grupos da sociedade civil e de organizações que defendem a democracia seria igualmente importante. Campanhas de conscientização e promoção de debates públicos poderiam ajudar a moldar a percepção social sobre a proposta, criando um ambiente mais propício para a sua aprovação. Outro aspecto a ser considerado é a análise jurídica que o projeto enfrentaria. A possibilidade de um projeto de anistia mais específico ser contestado no Supremo Tribunal Federal, STF, não pode ser ignorada. A Corte já se manifestou sobre questões de anistia em contextos passados e sua posição em relação a uma nova proposta, dependente de um rigoroso exame de constitucionalidade. Portanto, seria necessário que a redação do projeto considerasse as limitações legais e os entendimentos já consolidados pelo Judiciário. Em suma, a viabilidade de um projeto de anistia mais específico no Congresso Nacional do Brasil dependeria de uma série de fatores interligados. A definição clara dos beneficiários, a habilidade de negociação política, a resposta da opinião pública e as considerações jurídicas são elementos que poderiam influenciar a possibilidade de aprovação. Contudo, mesmo com uma abordagem mais restrita, a proposta ainda enfrentaria desafios significativos, especialmente em um ambiente político tão polarizado e sensível como o atual. O futuro da anistia, portanto, continua a ser um tema complexo que exige atenção cuidadosa das partes envolvidas e da sociedade como um todo.